pesquisar aqui, debate regrado. Debate regrado é aquele debate que nós assistimos bastante na época da eleição. Mas isso não significa que só tem nessa época, certo? Por exemplo, se estamos numa sala de aula e há algo a ser julgado, ser conversado, né? Então, o que acontece? Uma pessoa que fica à frente, que leva o tema, coloca as perguntas, que é a pessoa mediadora. Ela tem que ser imparcial, ela não pode ser influenciada por nada. Mesmo que tenha determinado pensamento, ele não pode ser apresentado. Total imparcialidade. Aí o que acontece? Essa pessoa chega para vocês e começa a apresentar determinadas perguntas, que ela quer receber respostas, quer saber a opinião de vocês. Isso na sala de aula também pode, nosso dia a dia também tem isso. O que acontece? Vai um de cada vez respondendo, porque começa uma pessoa, levanta a mão, começa a falar. Para que uma outra pessoa fale, tem que esperar que a primeira termine, certo? Isso é um debate regrado também. E se, por exemplo, o fulaninho A colocou determinada ideia, tem um mediador lá apresentando, né, fazendo as perguntas. Aí chega o fulaninho B que não concorda com aquele que falou do A. O amiguinho A falou X lá e ele não gostou. Então, esse que foi depois, né, ele fez a sua colocação. No entanto, o A que falou, né, e B não concordou, ele também tem direito a falar novamente sobre o assunto que B apresentou mediante a primeira colocação do A. Veja, não é difícil, eu só fiz o uso de letras. Na pior das hipóteses, se ficar muito difícil, você vai lembrar assim, você tem o mediador aqui, certo? Mediador pergunta, ele vai fazer a pergunta a um grupo ou uma pessoa, certo? E ele aqui tem o seu auditório, que também é chamado de auditório, a galera que está lá para ouvi-lo, certo? Dentro desse auditório tem várias letras, A, B, C, D, E, F, lá vai, certo? Fechei no H. Então, o primeiro a falar foi A, certo? A falou primeiro. Tudo voltado a essa pergunta aqui. Vamos botar como sendo a pergunta 1. Vou botar aqui, número 1, certo? Só que veja, acabou o tempo dele, agora foi a vez do... Vou até trocar, foi a letra E. O segundo a falar foi o E. E falou algo sobre esta pergunta e ele foi contra as ideias de A, certo? Mediador está ali mediando, de forma que tudo seja imparcial, sem problemas, certo? Linguagem formal, a linguagem tem que ser clara, objetiva, direta, certo? Falou sobre algo que A citou há pouco e E não gostou. Falou que o tempo está feio e o A falou que está maravilhoso. Então ele fez as colocações porque ele acha que está feio. Agora, A pode voltar a falar mediante aquilo que E falou. Então veja, tem toda uma organização. Auditório, sim, também é chamado de auditório, certo? Aí veja, aqui eu coloquei, é um gênero oral. Veja, eu estou falando com vocês e eles aqui estão conversando. Tem o mediador, tem as perguntas, botei perguntas que eu fiz inicial, né? Mas pode ser pergunta ou pergunta, geralmente são perguntas, certo? Gênero que tem por objetivo convencer. Olha o poder do convencimento numa dissertação. Você tem que trabalhar com um fato muito verídico, de forma que convença que quem escuta se cala, certo? Interlocutores e ou plateia. Auditório também chamado de plateia. Tem as duas nomenclaturas, tá? A respeito de um ponto de vista. O ponto de vista foi o que o mediador apresentou, correto? O debate é conduzido por um mediador, que deve manter uma conduta imparcial. Ele não deve opinar nem positivo nem negativamente.
Ele tem que manter imparcial. Basta vocês lembrarem, gente, isso aqui eu coloquei quando acontece na sala de aula, ou mesmo quando você está em grupo familiar, tem debate regrado à beça, só que as pessoas não pensam. A língua portuguesa, ela está no nosso dia a dia direto, é uma constante, mas as pessoas não acreditam nisso. No nosso falar tem uma dissertação argumentativa, no nosso falar tem dissertação expositiva, no nosso contar, no nosso falar oralizado tem narrações diversas, tem descrições, os textos, os mais variados possíveis estão presentes no nosso dia a dia. Só que o que acontece? As pessoas não percebem. Aí quando precisam escrever, não sabem como fazer. Falam isso durante o dia de uma forma simples. Mas quando olha para o papel, acha difícil, não tem dificuldade. A diferença é que você tem um papel e lá você vai colocar de acordo com as regras, né? Você vai colocar a margem direita alinhada, a esquerda alinhada, você irá colocar alinhado parágrafo, se é um texto em prosa, você irá colocar parágrafos, se é um texto poético, você montará estrofes que conterão versos, certo? Não tem nada de difícil, é muito fácil, tá? Então, veja só, as principais características são linguagem formal, você vai utilizar, vai conjugar os verbos, conversa de uma forma muito educada, às vezes até se torna até polida para alguns, né? Mas tem a linguagem formal, tem que ser claro, muito objetivo, quanto mais claro melhor será, porque não haverá ambiguidade na hora da interpretação daquilo que você apresenta, da pergunta que lhe foi realizada. Clareza, tempo controlado, o que acontece? Muita gente pensa, tem tempo à vontade. Quando você está numa sala de aula, realmente o tempo não está controlado, mas se você vai para um debate na mídia, você tem o tempo controlado, porque aquele programa, ele tem determinado horário. E a partir do momento que você deixa passar o tempo, quem estiver falando, se A estiver falando, vamos supor que A falou por 1 minuto e 30. A falou por 1 minuto e 30. E B falou por 2 minutos. Então, o que vai acontecer? B vai reclamar porque A vai reclamar porque B falou mais 30 minutos. Então, se você tem direito à fala, os direitos têm que ser iguais. O poder de convencimento tem que caber direitinho dentro daquele tempo, certo? Então, tudo tem que ser minimamente cronometrado, tá? Alternância de exposição. Geralmente, quando se faz o debate regrado, por exemplo, eu quero falar sobre o meio ambiente, agora eu quero falar sobre a educação, agora eu quero falar sobre a segurança. Agora, você não fala sempre sobre o mesmo assunto, você alterna os assuntos. E assim fica uma dinâmica, fica mais ágil, fica mais interessante assistir esse debate, tá? E a impessoalidade sempre presente. Você não pode colocar nada seu, nada pessoal. De preferência, se você está num debate, você vai colocar aquilo que você está conversando. Se está numa sala falando de uma aula, você vai falar de uma aula. Se você está numa sala, está falando sobre uma determinada disciplina, você vai falar sobre aquela disciplina. E assim sucessivamente, tá? A organização do tempo. Como eu coloquei, olha só, tem a proposição, resposta, réplica e tréplica. O que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui o mediador, ele é, o que mesmo? A moto adora passar nesse horário, né? O mediador, ele tem que ser imparcial, sempre. Sempre imparcial. Ele não vai se posicionar nunca, certo? Para as perguntas. Aí tem a pergunta inicial, foi. Resposta, foi que eu falei? Colocou uma resposta. Aí, quem está lá assistindo, a plateia, o auditório que está ouvindo, né, irá ouvir aquela pergunta. A resposta, no caso dele, do A, foi o primeiro a ser questionado. Depois eu tenho a réplica. A réplica por quê? Por exemplo, eu tenho o A e tenho o E, como eu coloquei aqui. Tenho A e tenho o E. A faz a pergunta, E responde. E vice-versa, depois vai, certo? Tem as trocas. Então, você veja, outro debatedor, na réplica, outro debatedor tem o direito de comentar a resposta. A respondeu. O cara vai ter direito à réplica, né? Vai ter que falar sobre. E a tréplica, debatedor inicialmente questionado, pode comentar o que foi exposto.
Na réplica, olha, tem aqui a pergunta, tem a resposta, ele mandou na réplica, ele te ouviu, agora ele quer falar sobre o que foi falado aqui na réplica, certo? Toda suja de caneta. Na réplica, e caso tenha sido feita, responder a pergunta. Às vezes terminam o bloco e fazem uma pergunta para o outro. Muito difícil, né? Essa matéria é muito fácil. Façam os exercícios, certo? E fiquem em casa, ó. Eu tô em casa. O meu cachorro tá latindo, tá vendo só? Ele adora assistir aula, né? Até a próxima.